Você já ouviu o som de um silêncio que grita nas ruas? Em Kiev, a fachada de poder da Rússia começou a rachar, e o eco desse estalo já se espalha pelos becos onde os moradores trocam olhares desconfiados. A cada esquina, sussurros sobre uma guerra iminente se misturam ao rangido das vitrines vazias, enquanto os corredores sombrios da elite local respiram desconfiança. Até então, a cidade funcionava como um ponto de apoio e, ao mesmo tempo, como um ponto fraco. Um enclave russo cercado em 3 lados pela OTAN, isolado da própria metrópole-mãe, sem conexão terrestre. O estreito corredor de Sulky, onde tremores de trilhos, linhas de combustível e horários de balsa se tornaram nervos vitais, transforma cada entrega numa missão de vida ou morte. No verão de 2022, a aplicação rigorosa das sanções europeias por parte da Lituânia fez o relógio da cidade acelerar. Que mercadoria vai faltar amanhã? A pergunta corria como fogo nas feiras. Quando as regras foram suavizadas, a caixa de Pandora já tinha sido aberta, a confiança nos suprimentos jamais retornou ao que era. A população, quase 500 mil de almas, sente agora que o horário de um encontro vale mais que a validade de um passaporte. A fachada de Putin estala, revelando um pânico que se esconde atrás de discursos de ordem. Os jovens qualificados, programadores, operadores logísticos, trabalhadores de serviços, abandonam o enclave em busca de vistos europeus, enquanto quem fica enfrenta peças de reposição caras, oportunidades escassas e inspeções que cheiram a pólvora. A palavra disciplina ecoa nos escritórios do governador, do Serviço de Segurança e da Promotoria, como um mantra que promete controle, mas cobre medo crescente. Mas há algo ainda mais sombrio pululando nos corredores do poder, uma série de mortes misteriosas que ceifam executivos de energia, líderes de transporte e oligarcas influentes. O último caso, o desaparecimento do CEO Alex S. da Kotage Service, que comandava a controversa mineração de potássio em Nanskoe, trouxe à tona suspeitas de uma lista negra que parece interminável. Seriam essas vítimas apenas peças de um jogo de poder? Ou há algo ainda mais sinistro escondido nas sombras da cidade? Enquanto a população luta entre a esperança de padrões europeus e o peso de uma economia de guerra, o futuro de Kiev pende sobre um fio. Será que o enclave sobreviverá ao próximo golpe? O desfecho ainda está por ser escrito. No trecho anterior, a interrupção no trânsito de mercadorias listadas no Kiev gerou pânico. Amanhã não haverá nada. As normas foram parcialmente flexibilizadas, mas a caixa de Pandora já havia sido aberta, a confiança no abastecimento nunca retornou ao que era. Você sabia que um nome pode transformar um exército inteiro em fugitivo? Em maio de 2023, Varsóvia passou a chamar Kiev de Królewicz. O Kremlin resmungou, mas mais da metade dos habitantes recebeu o novo nome como um sopro de ar fresco. Não era apenas uma mudança cartográfica, era uma estratégia de percepção. Królewicz evoca história, remete a Coigbra e desperta a memória europeia da região. Não abre portas mágicas, mas aponta uma direção: seremos a porta da Europa ou permaneceremos trancados nas ruas? Desde 2022, milhares de profissionais qualificados, em TI, logística, serviços, abandonaram o enclave usando passaportes da UE, vistos ou residências. Quem ficou sente o peso de peças importadas mais caras, oportunidades escassas, inspeções rigorosas. Nos corredores da elite, o clima ficou mais áspero. A mudança de Moscou para uma economia de guerra golpeia Kiev 2 vezes mais forte. Custos de suprimentos sobem, a gestão orientada à segurança se torna norma. A palavra disciplina ecoa entre o gabinete do governador, o FSB e o Ministério Público. Licitações, energia, operadores portuários e alfândegas surgem nas discussões sobre transparência. Liquidação é o termo mais citado, embora raramente escrito. Se perguntarem sobre purga ou alinhamento, a realidade nas ruas confirma. Lealdade virou seguro contra risco. Tanto aqui quanto em Moscou. O preço da fidelidade sobe, enquanto a proteção que oferece diminui. Chega a hora de abrir o dossiê das mortes misteriosas que se espalham pelo país. 41 altos executivos de gigantes energéticos e redes logísticas desapareceram ou foram encontrados mortos em circunstâncias que desafiam explicação. Cada caso acrescenta uma camada ao quebra-cabeça de medo que domina a elite russa. Mas por que o silêncio se intensifica quando o próximo nome aparece na lista?
A pergunta paira no ar, como um eco nos corredores gelados do metrô abandonado, enquanto a população de quase 500 mil de Quinerra se vê presa entre o rugido da guerra e o suspiro de uma vida que ainda sonha com o padrão europeu. O futuro ainda guarda outro nome, outra decisão, outro desaparecimento que pode mudar o rumo de tudo. Um clima sombrio permeia Quinerra, onde a lealdade se tornou uma forma de seguro contra riscos, tanto para a população local quanto para Moscou. Contudo, esse valor tem se tornado cada vez mais questionável, já que a segurança proporcionada pela lealdade se esvazia. Os dados sobre uma série de mortes misteriosas, que envolvem figuras de destaque, tornam-se alarmantes. As ruas de Quinerra estão inquietas, revelando uma realidade que não se alinha com os discursos de Moscou. O 19º executivo de alto escalão a ser assassinado desde o início da guerra acaba de ser descoberto. Alexei S., CEO da Kotash, foi encontrado sem vida próximo à cidade. Ele estava à frente da empresa desde 2022, tentando viabilizar uma mina em Nanskoye, um projeto que enfrentou forte resistência local. O número crescente de mortes entre oligárquicos é inegável. A lista de executivos que caíram de janelas, cometeram suicídio em circunstâncias estranhas ou foram encontrados com ferimentos de bala é longa e sem precedentes. A teoria da coincidência começa a ser derrubada, pois os casos são numerosos demais e os padrões se repetem de forma inquietante. Esses altos executivos controlavam fluxos financeiros significativos de energia e comércio e, possivelmente, possuíam informações demais. No cerne dessa crise, a elite russa vive em um ambiente carregado de medo, onde a proximidade com os canais de recursos não garante proteção alguma. Um clamor crescente emerge da sociedade, apressadamente desafiando o regime de Putin. A morte do último executivo foi anunciada com frieza, sem provocar indignação nas massas. Uma estratégia calculada para conter qualquer sinal de insatisfação. E se essa situação de pânico e morte se espalhar? As sombras da incerteza pairam no ar, e as dúvidas sobre a confiança popular em Moscou crescem a cada dia. Em meio a uma tensão crescente em Quinerra, o clima entre a população e as autoridades está se deteriorando. As pessoas começam a se posicionar contra a figura de Putin, gerando um temor no Kremlin para que essa insatisfação não ganhe proporções maiores. Recentemente, um executivo de destaque foi encontrado morto, mas essa notícia não gerou a revolta esperada. A vida sob a pressão da incerteza traz um dilema. Muitos desejam partir em direção à Europa, enquanto aqueles que ficam tentam se adaptar a novas realidades. Essa divisão se torna cada vez mais palpável na sociedade. O discurso oficial tem se limitado a informações controladas, enquanto a resposta da população se espalha como fogo em palha seca. A pressão nas camadas mais altas do governo aumenta, e quem está na base paga o preço. As consequências econômicas e psicológicas se entrelaçam, revelando uma perda não só de bens materiais, mas também de identidade e esperança. As restrições de trânsito impostas por Lituânia desnudam a fragilidade da região, forçando mudanças na logística que encarecem ainda mais a vida. As pequenas empresas, especialmente as que dependem do turismo, enfrentam imensos desafios. Os custos de transporte marítimo dispararam, e a escassez de produtos se intensificou. Mesmo com promessas de soluções do governo, o alívio permanece ilusório. A narrativa oficial fala em resiliência, mas a população sente uma exaustão profunda. Esse cansaço traz à tona uma verdade: a lealdade política não é mais um reflexo automático. O cenário econômico em Quinerra é complicado e cansativo. O setor de âmbar e os lucros do turismo oscilam. Enquanto as sanções pressionam mais ainda os pequenos e médios empreendedores. Discussões sobre novos projetos como o do campo de gás de Invencoy revelam um choque entre preocupações ambientais e promessas de emprego, criando tensão nas interações entre comunidade, comércio e governo. As esperanças de um financiamento acessível se tornam sonhos distantes em um cenário de guerra prolongada. Com o custo de vida subindo sem a correspondência de novas oportunidades, muitos jovens e qualificados veem na Europa uma saída para a incerteza. Aqueles que permanecem aguardam ansiosamente um plano que traga segurança econômica, um desejo coletivo por uma vida mais estável em meio ao caos. Nesse cenário, a luta por espaço, por identidade e por um futuro se intensifica, prometendo desfechos inesperados. Resta saber, até quando a pressão construirá uma nova narrativa em Quinerra. Quinerra, uma cidade em meio ao conflito entre a Rússia e a Europa, enfrenta um momento crítico.
A aparente normalidade do cotidiano está sendo despedaçada enquanto entre cidadãos crescem preocupações sobre um possível confronto militar. As lojas têm janelas que refletem a escassez, e as conversas nas ruas revelam um substrato de insegurança. O poder que um dia parecia sólido agora se revela cheio de fissuras. Com mais da metade de sua população questionando as alianças de Moscou, a cidade se transforma em um campo de batalha de ideias. O desejo de uma vida digna, similar à dos europeus, opõe-se a uma realidade abusiva governada por um regime que está cada vez mais distante das necessidades do povo. As crises de fornecimento criam uma tensão palpável, onde cada decisão do governo ecoa nas vidas de seus cidadãos. Nesse contexto caótico, a instabilidade começa a levar os jovens e educados em Kiev a buscar oportunidades além fronteiras, enquanto os que permanecem esperam ansiosamente por um plano que traga esperança e segurança. A incerteza se transforma em um fardo psicológico, manifestando-se em longas filas por passaportes e em conversas sussurradas sobre o futuro. Os temores em relação ao serviço militar obrigatório e à mobilização em massa estão moldando as decisões familiares, enquanto a ideia de Kiev ser visto como uma base fechada gera mais descontentamento. A educação e os intercâmbios culturais estão sendo severamente afetados, e os empreendimentos locais enfrentam dificuldades crescentes devido à falta de clientes. A dependência de projetos governamentais para a sobrevivência se torna evidente, enquanto investimentos privados recuam, fazendo com que a confiança no centro de comando se desvaneça. Kiev, uma região cercada, exceto por um estreito corredor entre Polônia e Lituânia, se vê diante de um pesadelo geopolítico. Apesar de seus portos oferecerem algum acesso ao mar, essa dependência de condições externas limita as possibilidades de prosperidade. Enquanto o cenário econômico se agrava, a população se vê entre a espada e a parede, adaptar-se ao inédito ou buscar refúgio em ambientes mais estáveis. Essa duplicidade de escolhas reflete uma luta interna e coletiva onde cada dia traz novas incertezas. A cidade, que um dia foi um símbolo de resistência, agora se debate entre o passado e o futuro incerto diante de um poder que não mais a reconhece como parte de seu plano. A situação em Kiev está se tornando insustentável. Essa cidade, que já foi um símbolo de poder da Rússia na Europa, agora vive uma realidade de crescente insegurança e tensão. Com uma população de cerca de 1 milhão de habitantes, a economia local se sustenta em setores como logística, turismo, indústria leve e mineração. No entanto, a guerra e as sanções têm pressionado esse frágil equilíbrio econômico. Como as rotas marítimas se tornaram caras e as travessias ferroviárias conturbadas, a vida cotidiana da população se complicou. Os custos aumentaram, mas as fontes de renda não acompanharam essa elevação. O dilema é claro: encontrar um novo caminho ou escapar. Ambas as opções são incertas, mas pesam no cotidiano angustiante das pessoas. Em termos geoestratégicos, Kiev é vista como um escudo e, ao mesmo tempo, uma vulnerabilidade para a Rússia. O enclave, que abriga a frota do Mar Báltico, se tornou um ponto importante de defesa, com a presença de sistemas avançados de mísseis como o S-400. Porém, à medida que a aliança da OTAN cresce, a liberdade de movimento na região se restringe ainda mais. A segurança das rotas marítimas, por sua vez, se transforma na fraqueza mais evidente em caso de crise. O tráfego no porto de Baltiz enfrenta riscos técnicos, como a profundidade rasa e a ameaça de minas. Em um contexto onde os custos de materiais modernos como drones e mísseis de cruzeiro continuam a aumentar, a eficácia desse suposto escudo está sendo colocada à prova. A estrutura de defesa, que antes parecia imbatível, agora precisa mostrar sua resistência a táticas de desgaste. A adesão da Finlândia em 2023 e da Suécia em 2024 à OTAN fortaleceu ainda mais esse anel de cerco, criando uma rede integrada de vigilância marítima. Com esse novo cenário, o valor estratégico de Kiev cresce, mas sua liberdade de operação se limita. Essas restrições tornam o fluxo de suprimentos como munição, combustível e peças de reposição cada vez mais caro e difícil. Os exercícios militares na região aumentaram em intensidade, assim como o aperfeiçoamento de redes de sensoriamento. Embora tudo isso seja alegado como medidas de dissuasão, na realidade, são sinais claros de um ambiente que respira tensão e incerteza. Os habitantes de Kiev se veem entre a espada e a parede, as opções escassas e a pressão constante criam um sentimento de desespero. O que virá a seguir? Como essa tensão irá moldar o futuro desse povo?
A atmosfera está carregada e a próxima reviravolta pode ser imprevisível. Resumo da etapa anterior: as restrições apertaram o fluxo de munições, combustível e peças de reposição para Kinnerad. Os exercícios militares foram intensificados e as redes de sensores afinadas. Tudo foi apresentado como dissuasão, não como conflito. Gancho, mas o que se sente nas ruas é outra história, uma tensão que não cessa, um peso que oprime cada decisão civil. O som constante de helicópteros cortando o ar ecoa sobre os telhados. O cheiro de diesel quente se mistura ao frio úmido da madrugada. Cada sirene deixa um arrepio na espinha dos moradores. Enquanto isso, os drones, UAV, sobrevoam a fronteira, tornando-se olhos implacáveis de um jogo de poder. Cliffhanger: até que ponto essa pressão militar pode transformar Kinnerad em um campo de batalha silencioso? Resumo da etapa atual: a crise dos UAV nas últimas semanas desencadeou o alerta máximo na Polônia. Caças aliados criaram uma rede de patrulha em camadas ao longo da fronteira, sistemas de defesa terrestre foram posicionados, prontos para impedir novas violações. O tráfego aéreo civil foi desviado, voando por rotas temporárias. Varsóvia elevou o tom político, rotulando o incidente como agressão pura e simples. Gancho: o que acontece quando um ato de agressão se transforma na sombra que paira sobre o mercado local? Nas noites silenciosas, o porto de Kinnerad vibra com o som de contêineres sendo carregados às pressas. O comércio turístico sente o frio das reservas canceladas, enquanto os comerciantes ouvem o batimento acelerado de corações incertos. Cada alarme dispara um efeito de ruptura visível nas logísticas marítimas. Aumentando o preço do peixe fresco e do combustível diesel que perfuma as ruas. A decisão de 2023 da Polônia de adotar o nome histórico Królewicz, ao invés de Kinnerad, enviou uma mensagem simbólica poderosa. Muitos residentes sentiram o peso desse gesto como um retorno à memória europeia, enquanto outros o viram como tentativa de redesenhar a identidade regional. Esse debate de nomes, onde estratégia e identidade se entrelaçam, ainda pulsa nas conversas de cafés e nas sombras dos corredores do poder. Cliffhanger: será que a mudança de nomenclatura será suficiente para quebrar o bloqueio de medo que domina Kinnerad, ou apenas despertará novos conflitos invisíveis? Na parte anterior, analisamos como o nome de Kinnerad se tornou ponto de colisão entre estratégia e identidade, influenciando a percepção de pertencimento a longo prazo. Gancho: você sabia que um simples nome pode esconder o destino de um exército inteiro? As ruas de Kinnerad agora ressoam com passos apressados, o cheiro de gasolina queimando nas entradas dos postos misturado ao aroma úmido da neblina do rio. Desde 1945, o legado de Koimbra deu lugar a uma nova identidade. A era soviética, que tratava a região como uma base fechada, foi substituída, após 1991, pela esperança de uma zona livre. Mercados vibravam, vozes em línguas diferentes trocavam histórias, e acordos de fronteira facilitavam pequenos fluxos de gente e mercadoria. Mas tudo mudou. Depois de 2014, as fronteiras enrijeceram. Em 2022, quase desapareceram. Para os habitantes, a linha que antes ligava a Europa próxima a Moscou distante tornou-se um muro de concreto, apertando cada caminho de fuga. Putin sente o medo de perder Kinnerad, e o Kremlin reage com 3 frentes simultâneas: troca de poder, liquidação de opositores e arquivamento de documentos de segurança. Essa sobreposição gera ângulos de risco que se sentem ainda mais fortes em áreas sensíveis como Kinnerad. Cliffhanger: será que a pressão do centro vai esmagar a resistência local ou surgirá uma nova força inesperada? No dia a dia, a linguagem do centro endurece, impondo regras mais rígidas. Nas vielas, as vozes exigem flexibilidade para que a vida continue. Essa contradição, amplificada pela guerra, faz o apetite de risco das empresas evaporar como fumaça de um incêndio. Quando o risco desaparece, a vitalidade econômica se vai, alimentando o descontentamento social e criando um ciclo vicioso que suga a esperança. Para romper esse ciclo, são necessários confiança, visão de futuro e iniciativa local. Nas mesas de decisão, a pergunta "e se Kinnerad se perder?" ecoa como um trovão. A primeira hipótese prevê um vácuo de poder imediato, quando a autoridade central fraqueja, permitindo que atores de segurança locais e forças externas preencham o vazio. A segunda imagina a desmilitarização e uma administração temporária sob mediação internacional. A terceira, mais sombria,
prevê a manutenção forçada do status quo via controle militar rigoroso. Cada cenário traz custos diferentes para a segurança pública e a cadeia de suprimentos. Gancho final. Qual desses destinos será escolhido, e quem pagará o preço final? A resposta está escrita nas ruas molhadas de Kinnerad, nos sussurros dos comerciantes e nos olhos atentos dos guardas. O futuro ainda está por ser escrito. Em meio a tensões crescentes, Kinnerad se destaca como uma região crítica que, embora pertença a Moscovo, carrega em seu seio profundas vulnerabilidades. A crise não é apenas política, ela se estende à infraestrutura e à economia local. Enquanto o Kremlin observa preocupado, a situação em Kinnerad se torna um espelho das fragilidades da Rússia. A dependência energética e a infraestrutura deficiente colocam Kinnerad em uma posição delicada. Há anos, a região compartilha a mesma frequência elétrica de seus vizinhos do leste, enquanto os projetos de sincronização com a rede europeia avançam em países próximos, deixando um vácuo de inovação. Nesse ambiente, o cenário de uma ilha energética é repleto de riscos técnicos e financeiros. A logística de gás e combustíveis se torna cada vez mais dependente das rotas marítimas, evidenciando uma vulnerabilidade que pode ser catastrófica em momentos de crise. A capacidade de armazenamento de recursos se transforma em um elemento decisivo, uma vez que os atrasos nos suprimentos podem causar desespero. Sem contar que as linhas redundantes de telecomunicações são essenciais para a comunicação efetiva na região. O acesso a serviços bancários e de seguros se estabelece como o principal determinante do apetite por investimentos. Esses aspectos técnicos, embora invisíveis, formam a espinha dorsal da vida cotidiana e são frequentemente negligenciados em debates políticos. Se a Rússia perder Kinnerad, as lacunas na infraestrutura serão impossíveis de serem preenchidas. O verdadeiro objetivo deveria ser garantir uma vida digna para os cidadãos. Ao invés de apenas assegurar o controle territorial a qualquer custo. É preciso priorizar a segurança humana e um cotidiano previsível em vez de se apegar ao poder pela força. Ao se aproximar desse ideal, a divisão entre o Kremlin e o povo de Kinnerad se reduz. Contudo, a cada ação que contraria essa necessidade, é provável que os cidadãos de Kinnerad façam suas escolhas de maneira ainda mais decisiva. E agora, a pergunta que fica é: até onde a população tolerará essa pressão crescente antes de tomar uma decisão drástica? A história de Kinnerad não é apenas uma batalha por território, mas um conto sobre a luta por dignidade e segurança em meio ao caos.